E o São Paulo fará duas finais de campeonato nas duas próximas partidas dentro de casa. Aí você deve estar pensando que eu endoidei de vez. Afinal de contas, qualquer final está bem distante daqui. Mas é que, para a realidade do São Paulo, os confrontos de sábado contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro e de terça-feira contra o Bolívar pela Sul-Americana são muito, mas muito importantes. E marcam o retorno do time ao Morumbi, palco que o São Paulo não joga há muito tempo. Jogo de sábado às 21 horas contra o Coxa já tem 25 mil ingressos vendidos. E a partida é super importante porque o São Paulo estacionou no Brasileiro. Foram só 3 pontos conquistados nos últimos 24 disputados. Com isso, São Paulo caiu para o 12º lugar e hoje tem apenas 4 pontos a mais do que o Remo, que é o penúltimo colocado. Uma vitória contra o Curitiba serve para dar uma acalmada nos ânimos e para distanciar o São Paulo do Z4. Já em caso de derrota, o São Paulo pode terminar a próxima rodada do Brasileiro muito, mas muito ameaçado pela zona de rebaixamento. A partida de terça-feira contra o Bolívar é tão importante quanto. Isso porque uma vitória por qualquer placar coloca o São Paulo nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Recoleta em casa nessa terça-feira por 3-1. Além da passagem para a próxima fase, o São Paulo assegura 3 milhões e 600 mil reais, prêmio prometido pela CBF. E dinheiro no São Paulo anda em falta, qualquer grana seria super bem-vinda, uma grana desse valor certamente ainda mais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Seu grau de confiança para os jogos contra Curitiba e Bolívar. Você pensa que o São Paulo é capaz de vencer os dois? Vence um, empata outro? Usa o espaço para comentário e dá uma de mãe de Ná, palpitando sobre esses jogos, beleza? E o mercado da bola segue a milhão e vários nomes são especulados, oferecidos, surgem boatos e por aí vai. Um deles é o de Lucas Ocampos, rapaziada, atacante de lado de campo. Atualmente o Ocampos pertence ao Monterrey do México. Segundo algumas páginas da mídia alternativa e páginas grandes ali no Instagram, o Ocampos foi oferecido ao São Paulo. Além do tricolor, ele teria sido oferecido também ao Cruzeiro e ao Vasco da Gama. O Ocampos está com 32 anos de idade, tem contrato com o clube mexicano até o final do ano que vem. A princípio ele foi apenas oferecido, não há proposta na mesa. Aliás, não há sequer avanço, né? E o São Paulo nem abriu conversas. O Ocampos já havia sido oferecido ao tricolor em outras oportunidades, em outras janelas de transferências. Na temporada passada ele fez 34 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Já na atual temporada, que começou agora no México, foram 4 jogos, 4 gols e 3 assistências. Números melhores do que Ferreirinha, do que do Vitor Sá, né? Bom, os números são absurdos para dizer o mínimo. Você aceitaria Lucas Ocampos no São Paulo? Comente aqui abaixo, lembrando que ele foi oferecido, mas o São Paulo não negocia ainda. Nem sei se o São Paulo vai negociar ou se tem interesse, mas o nome foi levado à mesa São Paulina de novo, não é a primeira vez, tá? E se você é torcedor são paulino, saiba que as pessoas dentro do São Paulo continuam trabalhando para que a SAF não aconteça. E eu vou te explicar por que de mais essa afirmação. O Tricolor está discutindo uma ampla reforma no Estatuto e queria destacar em especial o artigo 58. Havia uma discussão sobre a exigência de um percentual de aprovação dentro do Conselho Deliberativo para que a SAF fosse aceita. O atual Estatuto trabalha com 75% de aprovação do CD, e havia um grupo pedindo que essa exigência caísse para 50%. Ou seja, você faz uma reunião no Conselho Deliberativo. Se metade das pessoas presentes votarem a favor da aprovação, o São Paulo poderia se transformar numa SAF. Mas adivinhem que a comissão montada para apresentar e sugerir essas mudanças manteve os 75% de aprovação do Conselho Deliberativo para que o São Paulo vire uma SAF. É só mais uma prova de como o São Paulo trabalha por meio de seus conselheiros, diretores e até o presidente, para que não se transforme em SAF. Por quê? Porque eles não querem sair do poder. A partir do momento em que o São Paulo vira uma SAF e se profissionaliza e passa a ter um dono, esses conselheiros, diretores e até o presidente se tornam rainhas da Inglaterra sem qualquer poder e nenhum, ou quase ninguém dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo pensa dessa maneira. Queria acrescentar outra mudança no Estatuto do São Paulo. O Conselho de Administração vai passar a contar com 9 pessoas, 3 conselheiros, 1 membro do Conselho Consultivo e 5 membros independentes, selecionados por uma empresa especializada em executivos voltados em executivos. Esses 5 conselheiros serão votados pelo Conselho Deliberativo a partir da indicação dessa empresa escolhida. Saideira sobre o São Paulo, a polícia da Bolívia apreendeu um ônibus
da empresa contratada pelo São Paulo para atendê-lo em território boliviano. O tricolor não tem nada a ver com a história, mas nas últimas horas, um ônibus transportando 86,5 kg de maconha foi apreendido, foi preso na região de Cochabamba, na Bolívia. E o programa de sócios torcedores do São Paulo despencou. A última atualização aponta que o tricolor tem hoje menos de 30 mil sócios torcedores titulares. Esse é o menor número registrado pelo São Paulo desde janeiro de 2022. E antes que você dê de ombros para a notícia, é só importante registrar que o sócio torcedor tem garantido excelente receita ao São Paulo. E uma queda drástica como essa representa menos dinheiro nos cofres do clube. Na temporada passada, por exemplo, o São Paulo arrecadou 56 milhões de reais com o sócio torcedor. Na temporada de 2024, outros 55 milhões de reais. Em ambos, a média de integrantes do sócio torcedor ultrapassava 50 mil pessoas. Com essa queda quase pela metade, dá para imaginar o São Paulo ficando com uma arrecadação de mais ou menos 30 milhões de reais por ano. São 25 milhões que deixam de entrar. Isso equivale a mais de um mês da folha salarial, só para você entender o tamanho do problema. Importante registrar que essa debandada de torcedores do programa de sócios torcedores tem tudo a ver com as questões em campo, falta de resultados e todos os escândalos que marcaram a administração Júlio Casares e também a RIMACIS nos últimos meses. A verdade é que o torcedor do São Paulo parece muito incomodado com tudo que tem acontecido e a primeira providência foi cancelar o programa de sócio torcedor. Só para completar, contar ainda que o fato de o São Paulo não estar jogando com frequência dentro do seu estádio por conta de realização de shows também interfere na saída grande de sócios torcedores. A última sobre o São Paulo: na noite dessa terça-feira, o tricolor jogou bem e empatou com o Bolívar na altitude de La Paz. O São Paulo saiu na frente com um gol de Arboleda, que fez bom jogo. Também gostei do Domingos Duarte e do Iago, que foram as principais novidades da equipe. A verdade é que o Dorival decidiu poupar alguns titulares. O São Paulo se comportou muito bem no primeiro tempo, terminou vencendo. No segundo tempo, para mim, com falha do Rafael, o Melgar empatou. O Bolívar criou oportunidades para virar, não conseguiu. E agora o tricolor faz duas partidas extremamente importantes dentro de casa. Primeiro contra o Curitiba, no fim de semana, Campeonato Brasileiro, com mais de 21 mil ingressos vendidos. O São Paulo precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento mais distante. Hoje a diferença do São Paulo para o 19º colocado é de apenas 4 pontos. Depois recebe o Bolívar, precisando de qualquer vitória para passar para as quartas de final da Sul-Americana. E o São Paulo conseguiu pagar o transfer ban, que impediu o registro de 2 atletas contratados, o Domingos Duarte, zagueiro português, e o lateral esquerdo, Iago Borducci. A dupla deve ser registrada nas próximas horas e ficará à disposição para o confronto contra o Grêmio. A pergunta que você deve estar se fazendo: de onde o São Paulo conseguiu 6 milhões e 100 mil reais que devia ao Lazio pela compra do Marcos Antônio? O tricolor não deu mais esclarecimentos, mas o que dá para entender é que pode ter sido uma antecipação, um adiantamento ou até um empréstimo, até porque o São Paulo se vê muito perto de conseguir antecipar 140 milhões de reais do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a cravar que o São Paulo já havia sacramentado o acordo com a Ticketmaster, que vai ser responsável pela impressão de todos os ingressos para jogos e shows, além também de cuidar do programa de sócio-torcedor. O acordo é de 250 milhões de reais por um vínculo de 5 anos. O presidente RIMACIS vai antecipar 140 milhões de reais desses 250 milhões que poderiam ser arrecadados ao longo de 5 temporadas. Serão 110 milhões de antecipação do contrato do sócio-torcedor e da tiqueteira, além de 30 milhões de reais da exploração de um camarote corporativo para 595 lugares. Resta saber se o Conselho Deliberativo do São Paulo vai aprovar esse contrato com a Ticketmaster e a antecipação de mais da metade do valor a que teria direito o São Paulo. O presidente RIMACIS resolve os problemas a curto prazo, mas deixa para o próximo presidente, se ele não se reeleger em dezembro, um enorme vácuo, porque o São Paulo, fechando um contrato de 250 milhões por 5 anos, teria direito a 50 milhões por ano. Se o presidente antecipa 140 milhões logo na assinatura do contrato, o próximo presidente vai deixar de ter uma grana importante para pagamento das contas emergenciais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.